Amós capítulo 3, versículo 2 e 3, e depois vamos ler em Hebreus no capítulo 1, versículo 1. Escrituras bem familiares para nós, mas nós vamos tomá-las outra vez nesta manhã. Se estamos juntos, vamos ler. Também está projetado, se preferirem acompanhar por lá. De todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Porventura, andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. E agora em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, se repararem, eu já alterei aí um pouquinho, de acordo com o que o profeta nos falou no livro das Eras, e o profeta disse corretamente, deve ser lido assim, e a partir daí eu comecei a ler assim, e agora vou ler assim também, onde, embora a Bíblia diga falou aos profetas, o profeta disse que mais corretamente seria Deus falou nos profetas, não é? Deus falou nos profetas. Portanto, não foi aos profetas, mas Deus estava neles, falando por eles. Amém? Havendo Deus, antigamente, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais nos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, pelo privilégio que nos é dado de estar aqui para juntos termos companheirismo contigo em redor da Tua Palavra, porque Tu és a Palavra e quando nós tomamos a Palavra nos nossos corações, então está escrito que nós passamos também a ser a Palavra, porque a Palavra está em nós. Ó Senhor, ajuda-nos nesta manhã. Senhor, confiamos que Tu tenhas recebido o nosso louvor, não apenas o louvor expresso através dos lábios, mas o louvor expresso através da sinceridade dos nossos corações e do propósito principal pelo qual estamos aqui, que é para Te prestar todo o louvor e toda a glória que nós tivermos capacidade para dar. Ó Senhor, confiamos também que agora, Senhor, Tu nos encherás de Ti, porque Tu tens esse poder. Está escrito, Jesus falar e dizer, foi-me dado todo o poder e eu dou a quem eu quiser. Ó Senhor, estamos confiados nesta manhã, viemos aqui nessa confiança, de que Tu nos darás desse poder, desse Espírito Santo de vitória, de poder, para que possamos fazer tudo e resistir a tudo, a todo o obstáculo, a toda a contrariedade, a todo o combate que tenhamos que travar. Para podermos dizer no final, como Paulo, combatemos um bom combate. E há uma coroa incorruptível que espera por nós. Ó Senhor, ajuda-nos nesta manhã e, Senhor, prepara agora os nossos corações para ouvir de Ti e que o Teu Espírito Santo tome agora o lugar de liderança e ministre para nós a Tua Palavra, pedindo por isso nós, Senhor, que abençoes os lábios que a vão falar e o nosso ouvir para Te receber no nosso coração, para podermos viver, Senhor, por essa Palavra que será alicerçada, como diz a Escritura, escrita pelo Espírito nas tábuas do nosso coração. E recebem toda a honra e toda a glória, pois pedimos e agradecemos estas coisas em nome de Jesus Cristo e por tudo Te damos graças. Amém, Jesus. Amém? Podem sentar. Saúdo a cada um e agradeço pela vossa presença em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui reunidos para testificar
da ressurreição de Jesus Cristo e de que Deus o levantou e como uma evidência de que se a morte se encontrar conosco, Ele nos levantará também a nós. Porque a Bíblia diz que se o mesmo Espírito que estava em Cristo estiver em nós, o mesmo Espírito que o levantou na manhã da ressurreição, nos levantará a nós também. Amém? Eu queria, antes de avançarmos, relembrar que no próximo domingo iniciaremos a nossa reunião por uma Assembleia Geral para eleição dos dirigentes da Igreja nos próximos 4 anos. E isso tem que ser feito, é de lei. Eu já expliquei porque é que nós temos que cumprir essa lei, essa parte da lei, temos que fazer essa eleição, no fundo é disso que se trata. Será elaborada uma ata com esses nomes das pessoas que serão as responsáveis perante as autoridades por esta associação, e a razão que deriva daí, a razão primeira, é que o Estado não olha para nós como uma igreja. O Estado olha para nós como uma associação religiosa. Porque lá no princípio, quando constituímos esta obra, para sermos reconhecidos como igreja, o Estado só procederia a esse reconhecimento se houvesse uma associação de igrejas ou uma federação de igrejas às quais nós nos associássemos, e então o Estado ia considerar-nos como de utilidade pública, uma igreja como as outras, e iríamos ter os benefícios disso. Mas como o profeta já tinha falado a esse respeito, e nós sabíamos já aonde essa associação ou essas federações vão conduzir, nós preferimos ter mais trabalho, mais despesa, mais gasto de tempo, mas preferimos ficar à margem dessa associação. Então, o Estado nos reconhece como uma associação religiosa, tudo bem, com um nome de igreja, mas de direito privado, como uma outra associação qualquer. E, portanto, ou como uma cooperativa ou qualquer coisa semelhante. E, portanto, nós temos que cumprir esses requisitos, temos que ter sempre a contabilidade disponível, temos que registar quanto entra, quanto sai, para onde é que sai, tudo isso que todos os anos, vocês sabem, nós trazemos à igreja e mostramos à igreja as nossas contas. Não é porque apenas a lei nos obriga, é porque nós entendemos, a direção, que a igreja tem o direito de conhecer isso. Onde é que as vossas ofertas são usadas? Onde é que o dinheiro que entra na igreja é usado? Onde e em quê? E, portanto, desde o princípio, nos sentimos na obrigação de prestar contas. Não é preciso a lei exigir, não é? Nós sentimos esse dever e temos-lo cumprido ao longo dos anos. Mas também é uma obrigação legal. E é por isso que no próximo domingo, estando agora a terminar os 4 anos de mandato desta direção, nós vamos ter que a substituir e, portanto, eu pedi à Igreja que tivesse em consideração que no próximo domingo, às 10 horas da manhã, a reunião será, a hora será de início dessa Assembleia Geral, e eu pedia que, dentro dos possíveis, pudessem estar presentes. O irmão David esteve cá ontem à tarde a ensaiar com os nossos músicos, estamos contentes com isso. Ele é um jovem ao qual se vê um desejo de servir ao Senhor, e ele veio e esteve aqui, falou comigo um pouquinho. Hoje não lhe é possível estar aqui, mas ele diz que no próximo domingo estará também, e nós temos orado para que o Senhor
abençoo todo aquele que tem no seu coração o propósito firme de servir a Deus. Amém? Ok. Posto isto nestes termos e alertando ou recordando essa reunião que nós temos na próxima semana, eu queria pedir também à igreja que orasse ao Senhor para que Deus abençoasse os homens que vão trabalhar aqui na próxima semana. Está prometido que na próxima semana colocaremos então 2 portas aí nessas passagens para que pronto, isto fique mais abrigado, mais protegido, menos correntes de ar, mais reservado o espaço também. E vão andar aqui homens a trabalhar esta semana e devemos orar, a pedir ao Senhor que abençoe essa obra, que abençoe esses homens. São pessoas que pronto, merecem a nossa confiança e o nosso respeito, já trabalharam aqui antes, já fizeram a obra que foi preciso fazer aqui e eles têm o cuidado de também respeitar o lugar. E isso é muito importante para nós também. Hoje eu queria falar, o meu tema é companheirismo. Eu queria falar de companheirismo. E poderá parecer um tema vulgar, mas já há algum tempo que eu não tinha a dificuldade que tive esta semana na preparação deste tema. Esta dificuldade entre aspas, ou seja, eu tive que estar à espera, e à espera, e à espera, e à espera, sem entender imediatamente o que é que Deus pretendia, o que é que o Senhor queria fazer. E isso, para um pregador, começa a gerar alguma ansiedade. A semana começa a correr e agora, não sei se já deram conta, a semana corre rápido, o mês corre rápido, os dias correm rápido, as horas passam no instante. E quando nós damos conta, a hora já vai avançada e ainda temos coisas para fazer, umas conseguimos ainda fazer, outras temos que adiar, mas Deus nunca está ansioso e o tempo para Deus nunca é pouco, chega sempre. Porque se Deus fez o dia com 24 horas, o profeta diz, é porque então 24 horas chegam para um dia. E nós temos tempo nessas 24 horas para fazer tudo. E eu precisei de relembrar isso e descansar nisto esta semana. Mas realmente depois eu entendi, não é? O que é que Deus pretendia. E eu tenho orado e peço que tenham paciência, porque nós precisamos de entender qual é o propósito de Deus, porque nos chama aqui. E o tema hoje era companheirismo, e Amós diz, 2 só andam juntos se eles estão de acordo. Bom, este tema começou pelo Facebook. Parece estranho, mas eu vou explicar. Porque nessa espera, não é? Nessa preparação, o pregador tem que se preparar, não é? Para ouvir de Deus, para receber de Deus, para crer que é guiado por Deus. Bom, a igreja tem um Facebook, não sei se conhecem, se já lá foram. O Facebook é uma das redes sociais, se calhar já toda a gente conhece, eu sei muito pouco disso. O Facebook da igreja é, por exemplo, o sítio onde eu, agora logo à noite ou amanhã de manhã, vou pôr o versículo semanal. Expliquei no princípio a razão do versículo semanal. E o Facebook é uma rede de amigos, ou seja, de pessoas que mesmo que não se conheçam fisicamente, através dessa rede social, comunicam, expõem notícias próprias, recebem notícias dos amigos, daqueles que se aderem a essa rede. E a igreja tem hoje muitos amigos, bastantes amigos, não sei, isso do muitos ou bastantes depende do termo de comparação. Há pessoas que têm milhares de amigos no Facebook. A igreja tem muitos em relação, por exemplo, ao grupo que nós somos, porque quando eu estive no Brasil, quando visitei o Brasil, preguei lá,
muitas das pessoas, não sei se, não todas certamente, mas a grande parte delas depois visitou o nosso site da igreja e o Facebook da igreja e produzem lá, expõem lá notícias, recebem outras e todas as semanas eles vão lá e põem um gosto no versículo da igreja, no versículo semanal, e a relação é essa, e de vez em quando, não é? E esta semana eu fui lá, a meio da semana, ver o que é que estava a acontecer, não é? Pronto, esse núcleo de amigos, ou de conhecidos, chamemos-lhe assim, pronto, uns eu conheço, outros não conheço, não conhecemos, e quase todas as semanas surgem pedidos de amizade. Ou seja, a pessoa para passar a ser amiga do Facebook da igreja, alguém tem que aceitar essa amizade. Bom, e eu aceito muitas, mas tenho que dizer também que já removi algumas, já rejeitei algumas que tinha aceitado. E tenho outros que estão lá à espera de ser aceitos. E quando nós recebemos esse pedido de amizade e aceitamos, nós começamos a ver o que é que a outra pessoa publica. E eu já tive, isso chama-se seguir a pessoa, acompanhá-la, ver o que é que ela publica, o que é que ela pensa, o que é que ela escreve, o que é que ela faz. Se ela partilha uma notícia, os amigos também ficam a saber dessa notícia. E em consequência disso eu já deixei de seguir algumas pessoas, não as removi, mas deixei de ver o que é que elas publicam, porque, primeiro, algumas coisas eram pouco cristãs. E outras eram até impróprias de estar num Facebook de uma igreja. E eu digo isto com muito lamento, com muita tristeza, porque não devia ser assim. Ora bem, esta semana eu passei os olhos pelos amigos e tal, conhecidos e tal, e de repente deparei-me com uma amizade que me chocou mais do que o normal. Porquê? Porque quando nós temos amigos no Facebook, nessa rede, a rede também nos diz quantos amigos comuns há. Portanto, pessoas que, não sendo amigas da igreja, são amigas de um amigo da igreja. Portanto, cria-se assim como que um triângulo. Tem a igreja, tem um amigo da igreja. E a igreja também sabe quem são os amigos daquele amigo da igreja. E apareceu-me duas pessoas que eu por acaso conheço. Uma delas é amiga da igreja que eu conheci nessa visita ao Brasil, e a outra é amigo desse amigo, mas eu conheço também. E é um amigo desse amigo que é não é só um grande opositor, é um inimigo da mensagem. É um inimigo com atos, não apenas com palavras, com atos. E eu olhei aquilo e de repente o véu saiu e eu perguntei a mim mesmo: será que este amigo da mensagem sabe que tem um amigo que é contra a mensagem? Porque eles não estão nem sequer no mesmo país. Eles são ambos brasileiros, eu posso dizer isso, não é? Provavelmente, não sei se há alguma relação familiar entre eles, não conheço, mas pelo menos do mesmo país são, falam a mesma língua, são ambos religiosos. E, portanto, o que Deus pretende chamar a nossa atenção nesta manhã acerca do companheirismo começou por aí. Começou por aí. E eu perguntei, não é? Porque assim, de repente eu dei conta que eu estava no lugar de Deus. Eu estava a ver coisas que provavelmente nenhum deles conhece,
Mas eu estava a conhecer porque eu conheço os dois. E isso é o que acontece com Deus. Deus está por detrás ou por cima a olhar e Deus sabe todas as coisas, mesmo aquelas que nós não sabemos. E como eu sei que, a começar pela igreja, passando pelos meus filhos, até pelos membros que estão aqui sentados, têm Facebook, eu entendi que Deus quer falar connosco acerca do companheirismo. E que tipo de companheirismo e que classe de companheirismo nós estamos a alimentar. Sem saber. Eu tenho quase a certeza que este amigo da igreja que eu conheci lá, que é amigo da igreja, que está numa igreja da mensagem, da qual eu conheço o pastor, não sabe, eu vou crer que não sabe, que tem um amigo, pelo menos no Facebook, não sei se há mais alguma relação para além disso, mas tem um amigo que é contra a mensagem. Mas não é contra, repare, eu tenho mais família para além da minha esposa e dos meus filhos, e eles não são da mensagem. Certo? Mas agora, pelo menos perante mim, eles não são adversários da mensagem. Porque uma coisa é não querer, outra coisa é ser adversário. Não é? Repara, a Bíblia diz, melhor fora não ter conhecido. Mas depois que conheceram e rejeitaram, a situação muda de figura. Não é? E portanto, a questão que está aqui é essa. E é ela, sobre ela que eu queria convidar a igreja a orar e a meditar. Não é? Porque nós podemos ter amigos no Facebook que não conhecemos o suficiente para fazerem parte do nosso rol de amigos. Por exemplo, eu estava agora a olhar ali para o meu filho, ele poderá um dia, se quiser, falar disso, mas ele tinha Facebook e deixou de ter por uma razão que, se calhar, se um dia ele explicar, aos nossos olhos vai ser... Quer dizer, se calhar não valia a pena, não era razão para isso, mas para ele foi. Não é? Eu não tenho Facebook. Eu não tenho, nunca tive. Mas ele já teve e cortou, acabou com o Facebook. E não tem. E ele poderá um dia explicar porquê, se quiser. Mas se não quiser, tudo bem, também não é por aí. Mas a questão, o choque, não é? Que isto provocou em mim, repare, eu não tenho nada contra as pessoas, nem contra o que quer que seja, eu só fui confrontado com uma situação que aos meus olhos, que conheço os dois, não tem qualquer hipótese de amizade. Porque dois só podem andar juntos se eles estão de acordo. E antigamente Deus nos falou pelos profetas, ou nos profetas, mas hoje nos fala pelo Filho. E o Filho, hoje, está na mensagem. Ou então, estamos errados no lugar. Porque assim, Deus está na mensagem, e é por isso que nós somos uma igreja da mensagem. É porque Deus está na mensagem. Não é porque ela veio daqui ou dacolá e foi falada por este ou por aquele. É porque Deus está na mensagem. É porque a mensagem veio abrir, como nós vimos agora em Hebreus, abrir o nosso entendimento para a Escritura. E a Escritura é Cristo, porque no princípio era o Verbo andava com Deus, o Verbo era Deus, o Verbo se fez carne, andou no meio de nós, e por ele vimos a glória do Pai, porque Deus estava em Cristo, reconciliando-se conosco. Não era nós com ele. Foi ele que se reconciliou conosco, porque ele é que estava de fora, a ver o que acontecia entre cada um do mundo,
e a ver que havia coisas, e hoje provavelmente continuam a haver, que as pessoas se chamam cristãs, e aos olhos de Deus, há problemas nesse cristianismo. Quer as pessoas saibam, quer as pessoas não saibam. Agora repara, poderão pensar, mas o caso é assim, quer dizer, o pastor não está a extremar o caso. Se calhar não é bem assim, porque enfim, assim, não há dolo, eles nem se conhecem e tal. Ok, eles nem se conhecem, mas eles se ligaram entre si, por alguma razão. Aqui foi o Facebook. Eles estão ligados entre si, certo? É numa rede social, um está num lado, o outro está no outro, não é? Conhecem-se não sei como, eu volto a dizer, não sei se têm alguma ligação familiar, não sei, sei que eu os conheço, e um é uma coisa e o outro é exatamente o seu oposto. Mas eles estão unidos nas raízes. Faz lembrar um pouco a parábola do trigo e do joio, não é? Queres que arranquemos o joio? Não, porque nas raízes eles podem estar ligados e ao arrancar o joio vai arrancar o trigo também. Deixa-os crescer juntos. E depois na ceifa, e é por isso que o profeta diz, o grande choque, a grande admiração, no final, na colheita, não será para o incrédulo. Porque o incrédulo, o pecador, ele já sabe que ele é pecador. Ele já sabe que ele está condenado. Não vai ser surpresa nenhuma para ele. A surpresa vai ser para aquele que, julgando estar salvo e dizendo ser crente, não será reconhecido por Deus como tal. Estamos juntos. E isso, precisamos de ter cuidado, porque Mateus 24 diz que os dias finais serão tão perigosos, porque os dois espíritos, o certo e o errado, o Cristo e o anticristo, serão tão parecidos, que se possível fora, até enganaria os escolhidos. E por isso Deus diz, eu vou abreviar esses tempos. Porque senão nenhuma carne iria aguentar. Está a ver? Não, eu vou ser crente até... Repare, Pedro disse isso assim na cara a Jesus Cristo. Se te matarem, eu vou morrer contigo. Eu vou contigo até ao fim. E no próprio dia, Jesus disse, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E isso aconteceu. Porquê? Porque Deus estava de fora a ver todas essas ligações de que nós não vemos, porque muitas vezes nos esquecemos de deixar a carne e olhar as coisas no espírito. Amém? Olhar as coisas no espírito. Deixem-me desanuviar aqui um bocado o ambiente e relaxar um pouquinho. O profeta, nós já terminamos o primeiro capítulo do livro Conduta, Ordem e Doutrina, e o primeiro capítulo é perguntas e respostas sobre Gênesis. E a determinada altura, eu esbarrei aqui com uma coisa, o profeta estava a falar do primeiro homem e da primeira mulher, do homem e da mulher, logo lá em Gênesis. E o profeta diz assim a determinada altura. Agora, eu penso que isso ia alcançar esse homem e essa mulher. E o profeta estava a falar também de Jesus Cristo, do mistério da piedade. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Vê o que é o amor de Deus. É isso. Agora ele disse, eu penso que isso ia alcançar esse homem e essa mulher. Agora, uma mulher é... E ele diz, deixe-me ver isto muito bem agora, para que possa ver. Veja, a mulher está sujeita ao seu marido. E a Bíblia disse
que um homem deve governar sobre a sua esposa. Mas como eles mudaram isto, veja, devagarinho, né? Assim, parecendo que não é nada demais. A mulher governa sobre o homem. O profeta está a falar agora dos nossos dias. A mulher governa sobre o homem. Como eles mudaram isto, o homem devia governar sobre a sua esposa. Mas como eles mudaram isso, a esposa governa sobre o homem. Agora, tu ficas em casa, João. Não vais. Está encerrado o assunto. E ele diz, sim, minha querida. Sim, minha querida. Eu não estou para me chatear. Não é ela que manda, não é porque ela manda em mim. Não, eu é que não estou para me incomodar. Tá bom, ok, eu não vou dar. Agora, João, tu ficas em casa, João. Não vais. Está encerrado o assunto. Sim, minha querida. Veja, diz o profeta. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa, Senhor. Você vai ter que responder pela sua esposa. Mas a sua esposa nunca vai ter que responder por si. Você é a cabeça da mulher e Deus é a cabeça do homem. Por isso, Deus disse que o homem corta o seu cabelo por causa de Cristo. E que a mulher tenha o seu cabelo, porque se ela cortar o seu cabelo, desonra o seu marido. Não apenas o marido carnal, mas o marido Cristo espiritual. É por isso que as nossas irmãs, na mensagem, que poderá parecer uma coisa a que Deus, há quem diga, não, mas Deus não está a olhar para isso, mas Deus vai se preocupar com isso. Não, as nossas irmãs são nazireias, não põem a navalha no cabelo ou tesoura, são nazireias, vestem-se com decência, não usam decotes, não usam roupas provocantes, sedutoras, não usam cabeados, não usam pulseiras, nem brincos, nem nenhum símbolo do paganismo, não se pintam porque não são Jezabéis. Porque a única mulher na Bíblia que se pintou foi Jezabel e Deus a deu a comer aos cães. Entendem? É por isso que as nossas irmãs se apresentam assim. Porquê que será? Porque Paulo, aos Efésios, depois se quiserem ler em casa, Paulo aos Efésios, quando fala também disto, no capítulo 5, ele diz assim, fala novamente do marido, da esposa, que o marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, e ele diz assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma carne. Oh, até aí nós já chegamos. Mas Paulo diz assim, grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Ou seja, as nossas irmãs são nazireias porque elas representam a noiva de Cristo, que é nazireia. O profeta de Deus dizia, quer saber qual é o espírito presente numa igreja? Entre e olhe as mulheres dessa igreja. E você vai ver o que é que o pastor prega, em que é que o pastor crê, em que é que a igreja crê, em que é que ela está edificada. Porque ela representa a noiva de Cristo. As irmãs da igreja representam a noiva de Jesus Cristo. Elas são a noiva. Não é? Agora, Paulo está a dizer, há aqui um mistério. Elas não são apenas esposas dos seus maridos. Elas são a igreja. Elas não são a igreja somos nós, somos todos. Elas representam a igreja. A forma como elas se mostram, mostra o que está oculto no coração. Em que é que elas creem? Ou seja, qual é a ligação? Bem, a esposa diz ao marido, tu não vais, João, ficas aqui e tal. Ou seja, a igreja está a fazer isto com Cristo.
Ela ouve a pregação, ela lê a palavra, ela ouve a mensagem. Não, Deus não faz nada. Não é nada disso, Deus não ia fazer. Deus não se preocupa com essas coisas. Isso são coisas sem significado. Se o cabelo está comprido, se tem isto, se tem aquilo, se corta um pouquinho, se corta muito. E o marido terrenal diz, está bom, querida. Mas Cristo não vai fazer assim. Estamos juntos. Porque Cristo é o zelador, é o responsável pelo tipo de companheirismo que há entre ele e a noiva e ele. Portanto, não sei se estão a perceber, o profeta fala aqui numa situação terrenal, para mostrar uma condição espiritual. E Paulo vem e exatamente fala de uma situação terrenal, mas depois diz, mas atenção que há um mistério nisso. E Paulo foi o profeta da primeira era, o profeta à era de Éfeso, e esta carta é aos Efésios, e nós somos os Efésios dos últimos dias. Estamos juntos? E Paulo está a dizer aos Efésios, atenção, mas isso é um mistério, logo no começo da era, da igreja gentia, logo no nascimento da igreja gentia, da noiva gentia de Jesus Cristo, ele está a dizer, mas atenção que há um mistério, não é apenas lá em sua casa, com a sua esposa, se você limpa o pó em sua casa, faz muito bem, ajuda a sua esposa, porque quem ama a sua esposa, ama-se a si mesmo. Mas atenção ao espírito que está nisso. Porque Deus está por trás a ver o espírito. Neste caso, que se me deparou esta semana acerca de um companheirismo que parece inocente. Parece inocente, mas de um lado está um espírito, pelo que eu vi, que é pela mensagem, e na outra ponta dessa amizade está um espírito que é adversário da mensagem. Luta contra, não é apenas independente, não creio, não quero nada a ver com... Não, luta contra. E eu estou a falar com conhecimento de causa. Certo? Portanto, eu estou a gravar e eu assumo o que eu estou a dizer perante quem quer que fosse e tenho como provar. É por isso que eu estou a falar isto. E é comigo. Ninguém me veio dizer. Certo? Por isso é que eu estou a falar. Para chamar a atenção da igreja. Que precisamos de ter colocado o filtro do homem que pensa. Para termos no coração o gozo, o paladar, não é? Do Deus que opera, que abençoa. Não é? Agora, fazendo isso, trazendo isso para o nosso hoje, isso me fez pensar acerca de companheirismo. Obviamente que me lembro de ainda há pouco tempo ter falado acerca da necessidade de nos afastarmos do pecado, não do pecador. Amém? Mas as Escrituras falam, como lemos, que tem de haver alguma forma de haver acordo. E por isso temos de estar alerta acerca disto, porque tem consequências. Isto porque, como diz a Escritura, todos somos guiados por um Espírito. Amém? Veja, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que está nele? Certo? Ninguém sabe nada a respeito do homem, senão identificando o espírito que está no homem. Mais uma vez, esbarramos com a mesma situação perante a qual eu me esbarrei, onde Deus me levou esta semana. Não é? Agora calma, não foi visão, não foi, não saí do corpo carnal e fui ao céu, não, nada disso. Deus me levou a uma situação e me confrontou com ela para fazer alguma coisa. Repara, todos somos guiados por um Espírito. Efésios diz, a nossa luta não é contra carne nem sangue.
Mas a nossa luta é contra os principados e potestades, contra as obras dos príncipes das trevas deste século. Essa é a nossa luta. Repara, alguém me dá uma coisa e eu oro a Deus que santifique aquela coisa, porque ela traz um espírito nela. Certo? Eu entro num lugar e eu peço a Deus que santifique aquele lugar, porque há um espírito lá. O profeta de Deus, numa grande variedade de serviços, ele começava dizendo: Senhor, toma debaixo do teu controle todo o espírito presente, não apenas nesta sala, mas neste edifício. Certo? E quando ia para a fila de oração, ele começava por dizer: agora eu tomo debaixo do meu controle, em nome de Jesus Cristo, todo o espírito presente aqui. E ele tomava. Certo? Porque há um espírito em todas as coisas, em representação da função, não é? Da função que essa coisa ou essa pessoa vai produzir perante nós. Porque, deixe-me dizer-lhe, se você só há pouco tempo é que sabe que é a noiva, Satanás sabe isso desde o princípio. O profeta diz: ele sabe quem é a noiva. Por isso Deus disse: se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por amor dos escolhidos, não será possível eles serem enganados e esses dias vão ser encurtados. Ou então nenhuma alma se salvaria. Porque o propósito de Deus é que nenhum dos que são dele se perca. E Jesus teve essa preocupação: Pai, daqueles que tu me deste, nenhum perdi, a não ser aquele que tu já tinhas predestinado para a perdição. Porque estava escrito que ele nasceu para se perder. E nós temos que enfrentar isso. É o plano, é a soberania de Deus. E a Bíblia fala lá em Apocalipse que na ressurreição haverá os que se levantarão para a salvação e os que se levantarão para a perdição. Portanto, isso tem que ser uma coisa clara. Não é? Agora, nós temos que saber que a pessoa que está errada, ela não tem culpa. Mas temos que saber que ela tem que ser, ela não escolheu, não é? Mas ela está, de alguma maneira, a representar um espírito. E esse espírito tem ou não companheirismo com o meu espírito? Essa é a questão. Porque dois só podem andar juntos se eles estão de acordo. Amém? E eu repito, não estamos a falar de carne e sangue, mas estamos a falar das obras que os príncipes das trevas deste século podem produzir tentando enganar-nos. Amém? Portanto, assim também ninguém sabe as coisas que são de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito Santo a revelar a vontade de Deus a nós. Por isso é que é preciso o Espírito Santo para nós lermos a Bíblia. É preciso o Espírito Santo para nós lermos a mensagem. É preciso o Espírito Santo. É preciso o Espírito Santo para eu vir aqui falar em nome de Deus. Ou então venho falar em meu próprio nome. E eu, como disse o profeta, não tenho, nem quero ter, e digo isso a Deus todas as semanas, nenhuma mensagem para trazer à igreja. Não tenho nenhuma mensagem para trazer à igreja. Tem que ser Deus a trazê-la, não eu. Amém? Porque ninguém sabe das coisas que são do homem, senão pelo Espírito que nele está. Ninguém sabe das coisas que são de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Logo, companheirismo com alguém, ou mesmo em algum lugar, implica lidar. Lidar com esse ou esses espíritos, não é? É por isso que nós sentimos isso no trabalho, sentimos isso no autocarro, sentimos isso na sala de aula, sentimos isso no supermercado, sentimos isso em algum lugar, não é? Uns mais, outros menos, as pessoas são mais sensíveis, menos sensíveis, mas há sempre um impacto, não é?
há sempre um impacto, algo está ali. E, no entanto, nós estamos a olhar a pessoa que já podemos conhecer há muito tempo, ou já conhecemos de vista, ou estamos a conhecer pela primeira vez, e a pessoa nunca nos fez mal nenhum. Mas às vezes sentimos que se levanta uma barreira. Não há concórdia. Agora, não vamos dizer, olha, desculpe lá, afinal já não quero conversa consigo, você é um incrédulo, você está condenado ao inferno, eu senti o impacto, eu ouvi na minha igreja, vá-se embora, você está condenado às trevas. Por amor de Deus, não é? Jesus nunca fez isso. Mas ele sabia quem ele era. E ele estava firmado nisso. Foi por isso que os fariseus, os saduceus, as denominações das associações e das federações daquela altura diziam que ele era Belzebu. Os demónios diziam que ele era o Filho de Deus, porque nos vens atormentar antes do tempo. Agora, era o gadareno que estava a dizer isso? Era o espírito que estava no homem. Mas quando ele foi confrontado com o Espírito de Deus, ele pediu até para entrar nos portos e ir para longe rapidamente dali para fora. Porque não há concórdia. Não é? Não há concórdia. Repare, eu não sei se já aconteceu consigo, mas muitas vezes você vai por uma rua abaixo ou por uma rua acima, avista alguém lá ao longe e quando você dá conta, você vai no passeio do lado direito e a pessoa já atravessou lá em cima para o lado esquerdo. Deixa ir. Até vira na rua logo a seguir, porque não quer passar nem perto. E nós, coitados, às vezes ficamos tristes. Afinal, fez de conta que não me viu. Quer dizer, que aborrecimento, eu não esperava isto da pessoa. Nós temos que ser mais espirituais nas coisas. Amém? Repara, porque não podemos esquecer quem nós somos. Paulo, o mensageiro daquela hora, disse, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Em Efésios, ele diz, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como é que nós podemos imitar Deus fora da Escritura e da mensagem? Como é que podemos imitar Deus? Porque Deus é Espírito. Como é que nós vamos saber como imitá-lo? Porque imitá-lo é fazer igual. É seguir os mesmos passos, é fazer os mesmos gestos, é falar as mesmas palavras, e isso é também ter companheirismo. Amém? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Amém? 1 Tessalonicenses 6, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Está a ver? Portanto, o pregador, o profeta da hora, está a dizer que a igreja da hora foi feita imitadora do profeta da hora e ao fazê-lo estava a ser imitadora de Deus. Vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Das coisas que são do homem, é o Espírito que está nele, das coisas que são de Deus, é pelo Espírito Santo. E, portanto, o homem sabe lá dentro das coisas que são de Deus, pelo Espírito Santo de Deus que está nele. Amém? Hebreus 6... para que vos não façais negligentes. Sabe o que é uma pessoa negligente? É uma pessoa que foi avisada e não se deu por avisado. Não é assim, Deus, não é assim. Não. Sim, mas você vai à igreja não é para seguir a pregação, orientar. Sim, em certas coisas, não é? Também, quer dizer, não é tudo a gente vai à igreja, ouve lá aquilo tudo, quer dizer, não tem que vir cá para fora e fazer tudo a papel químico. Ok, tudo bem, é um direito que lhe assiste, mas a Bíblia está a dizer exatamente o contrário. E dois só andarão juntos se eles estiverem no mesmo espírito. Porque é isso que a Bíblia quer dizer, foi isso que Amós queria dizer, não é? Acerca do acordo. E só estamos de acordo com alguém se estamos no mesmo espírito desse alguém. Né? Agora,
Isso não quer dizer que tenha que haver desavenças em todas as casas, em todas as salas de aula, se desobedeça aos professores. Porque é que tu bateste no professor? Porque eu não estava no mesmo espírito dele. Não estava. Porque é que tu bateste no patrão? Porque eu pedi-lhe aumento, ele não deu. Não estávamos no mesmo espírito. Cuidado, não é? Não é por aí, não é? Não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, nem por força, nem por violência. Isto foi um consolo para mim, que nunca fui musculado, nem a minha sombra nunca fez, nunca assustou ninguém, não é? Mas depois, quando eu me converti, eu li o Espírito Santo dizer por Zacarias, nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Foi por isso que naquele dia, não é, quando aquele brutamontes se pôs na frente do Wesley, lá no passeio, para não o deixar passar, e o Wesley era assim, pequenino, não é? Não sei se ele era como eu custa mais vezes dizer pequenino, não é? Vem aí o meu neto, eu vou dizer que ele vou poder dizer que ele é pequenino. Agora, no resto, não é? Não há muitos mais pequeninos do que eu. Mas o Wesley era assim, pequenino e tal, ia pela rua acima e aquele fulano provocador, não é? Ocupava um terço do passeio, pôs-se na frente dele, à espera que ele dissesse, olha, dá-me licença e tal, e ele pegava nele pelos colarinhos, fazia dele um 8. Mas o Wesley não fez assim. Quando olhou lá para cima e viu que ele estava ali parado, tirou o chapéu, cumprimentou, desceu do passeio, deu a volta, contornou o monte, como diz a Escritura, que estava na frente dele, e seguiu em frente. Deus abençoe, tal. E foi embora outra vez, para ali acima e tal. Está a perceber? Sede imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Amém? O profeta diz na era da igreja de Laodiceia, no estudo das eras, o profeta diz assim, repare como estas pessoas, como Judas, religiosos, misturados com o grupo, operando sinais, operando maravilhas, Senhor, vimos os demónios se nos sujeitam. E ele disse, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Agora alegrai-vos, porque o vosso nome está no livro dos céus, não porque os espíritos se vos sujeitam. E Judas estava lá. Tinha exercido a mesma autoridade que eles. Mas isso não impediu que ele continuasse a ser Judas Iscariotes, com uma missão para cumprir, e ele cumpriu. Não é? Fala em línguas. Tem visões. Tem interpretação. Tem assim. Tem assado. Tem este dom. Tem aquele. E o profeta diz, glória a Deus, nada contra isso. Cremos em todos os 9 dons que a Escritura fala. Mas Jesus disse, alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito no céu. Amém? Repare como estas pessoas, como Judas, andam atrás do dinheiro. Levam-no a vender tudo o que tem e a dar-lhes a eles e aos seus esquemas. Passam mais tempo nas ofertas do que na palavra. Esses que tentam operar dons vão usar um dom que tem nele uma margem de erro e depois pedem dinheiro e negligenciam a palavra. Ainda agora ouvimos, não sejais negligentes, mas eles negligenciam a palavra, deixam-na para segundo ou terceiro plano, depois, não é? E dizem que isso vem de Deus. E as pessoas vão até eles e ficam com eles e apoiam-nos e creem neles, não sabendo que o caminho é caminho da morte. Sim, agora veja, a terra está cheia de imitadores carnais. Isto diz o profeta enviado por Deus aos nossos dias. Agora, uma testemunha é alguém que viu algo e sabe que é verdade. A vida é tão frágil e a morte tão concreta
que precisamos de alcançar um lugar onde estejamos seguros de que aquilo, e eu pus aqui aquilo com letra maiúscula, a Bíblia, a mensagem, Deus, Jesus Cristo, a palavra revelada, aquilo de que falamos é real. Mas isso só é possível pelo Espírito que está nele. Ou a palavra é fantasia, é fanatismo, é um dogma, é uma doutrina de homens, pelo Espírito do homem que está nele, ou é o assim diz o Senhor, porque ninguém sabe das coisas que são de Deus, senão pelo Espírito de Deus. Amém? Certo? Mas Jesus disse, aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue, eu o ressuscitarei nos últimos dias. Podem dizer amém? Creem nisso? Esperam nisso? E a palavra de Deus é o testemunho de Deus. A palavra de Deus é o testemunho de Deus. Eu registrei isto aqui. O profeta diz isso na mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Não temos traduzido em português de Portugal. Eu tenho um, não sei se haverá aí atrás mais, traduzido em português do Brasil. Né? E o profeta diz assim, a palavra de Deus é o testemunho de Deus. Portanto, se somos cristãos e nascemos do Espírito, a morte não pode reter nada. Porque este corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Amém? Portanto, há um corpo à nossa espera que não vai envelhecer, que não vai ter doença, não vai ser corruptível como este corpo é corruptível. Certo? Jesus disse, eu vou preparar-vos morada, para que onde eu estiver, no corpo em que eu estiver, estejais vós também num corpo como o meu. Porque só esse corpo como o dele é que poderá estar onde ele está. Este corpo que nós tanto cuidamos, tanto tratamos, tanto zelamos, este corpo nunca irá à presença de Deus. Ele é pó e ao pó voltará. Amém? Ou esperará, se desintegrará lá na cova, ou será, num abrir e fechar de olhos, transformado. Amém? Mas este corpo nunca irá à presença de Deus. Amém? Amém, Jesus? Então, estas terão que ser sempre as bases do nosso companheirismo. Companheirismo significa lealdade entre pelo menos duas pessoas que se propõem caminhar juntas. Isso é que é companheirismo. Não é? Eu tenho companheirismo ali com o não sei quê e tal, mas porquê? Olha, de vez em quando, às terças, quintas e sábados, se eu passar ali àquela hora, eu encontro-me com ele. Paro com ele um bocadinho. O dicionário não diz que isso é companheirismo. Companheirismo é lealdade. E a lealdade implica um conhecimento relativamente profundo. Não é? Lealdade implica confiança. Não é? Nós somos leais, mas temos que confiar, não é? Que pelo menos a nossa lealdade vai ser reconhecida, vai ser respeitada e, eventualmente, nós confiamos também, haja reciprocidade, venha lealdade de volta. Pelo menos isso, não é? Mas lealdade significa isso. E companheirismo é a lealdade entre pessoas que se propõem caminhar juntas. Portanto, quando nós dizemos que somos cristãos, quer dizer que nós caminhamos junto com Cristo. E esse companheirismo contém nele a palavra chamada lealdade. Lealdade a Cristo.
E Cristo é a palavra. Lealdade. Para então podermos dizer que caminhamos junto com Ele e Ele conosco e temos companheirismo, não é? Veja, São João 14, Jesus disse, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. O companheirismo não tinha terminado ali. Ele estava a dizer, o meu companheirismo convosco não termina agora, mesmo que eu vos esteja a dizer que eu vou para o Pai. Mas eu não vos desampararei, não é? Eu não serei negligente. Eu continuarei a cuidar de vós. Não vos deixarei órfãos. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Porque eu vivo e vós vivereis. E depois respondeu Jesus e disse-lhe, se alguém me ama, não é? Repara, ele aprofundou o companheirismo até esta relação de amor, não é? Da esposa e do marido, os dois serão um, e Paulo disse, isso é um mistério, eu digo isto, não é para vocês, para os casais, eu digo isto em relação à igreja e a Cristo, não é? Ela deve ser sujeita ao seu marido em todas as coisas. E Pedro depois pega também, repara, Jesus Cristo, e Gênesis, Deus fala da relação do marido e a esposa, Paulo fala disso, e Pedro diz, lembrai-vos que Sara, a vossa mãe, não é? E eu já há muito tempo que não lembro isto à minha esposa, Sara, a vossa mãe, tratava Abraão como meu senhor, não é? Cuidado. Quando eu meter a chave na porta, ela deve estar ali, meu senhor, para ser filha de Sara. Os meus filhos estão-se a rir, não sei de quê. Está a ver? Mas Pedro, o apóstolo dos judeus, como Paulo, o apóstolo dos gentios, vem dizer que há um mistério no casamento, no matrimónio. Há um mistério entre o homem e a mulher. E não é sexual, isso não é mistério nenhum. Amém? Ou seja, não é apenas sexual. Porque há também um mistério sexual que é de lealdade. Não é? Que é de fidelidade. Não é? Ou seja, a carne também tem que ser leal no companheirismo. Estamos juntos? A carne também tem que ser leal no companheirismo. Certo? Mas repare, Gênesis, Deus fala, os dois serão um. Paulo aos gentios diz, isto é um mistério, o vosso matrimónio representa a união de Cristo com a noiva. E Paulo diz a mesma coisa, que o vosso enfeite não seja, o apóstolo aos gentios, diz que o vosso enfeite não seja apenas no exterior, não é? Pôr-se bonita quando ele chega, e tal, mas no coração, não é? No coração. Lembrando-vos que Sara, vossa mãe, tratava Abraão, o seu marido, como o Senhor. E isso em alegoria, não é? Mostrando que, reconhecendo que ele era o líder. Certo? Ele era o líder. No entanto, ela disse-lhe, olha, vamos buscar a promessa de Deus através de Agar, e ele foi. Não é? Um pouco como este João, pronto, está bem, eu vou cortar a relva, já não vou onde tinha que ir e tal. Pronto. Mas havia um propósito de Deus nisso. Não é? Havia um propósito de Deus nisso. Portanto, tem que haver um propósito de Deus em todas as coisas. Estamos juntos? Portanto, se alguém me ama, guardará a minha palavra e o Pai o amará e viremos para ele e faremos nele morada. Portanto, companheirismo.
né? O reconhecimento de Deus da nossa lealdade para com Ele. Então, vem o batismo do Espírito Santo. Amém? Que é Cristo em nós, vivendo lá. Ele está a dizer aqui, viremos para Ele e faremos nele morada. Morada. Perfeito companheirismo. Podem dizer graças a Deus? E aí na mensagem, coisas que estão para acontecer, continua o profeta. Veja, Jesus só pediu por uma coisa na sua oração ao Pai antes de deixar os discípulos. Sabe o que isso era? Uma coisa. Depois de todo o seu sacrifício que ele fez aqui na terra, a vida que ele viveu, o caminho que ele andou, ele pediu uma coisa: que onde eu esteja, eles estejam também. O profeta diz, Jesus Cristo, pense, apelou ao companheirismo conosco. Ele não pediu mais nada. Ele só pediu isso. Ele pediu o nosso companheirismo. É a única coisa que ele pediu ao Pai em oração. O seu companheirismo para sempre. Se quiser ler isto em São João 17, 24, então, quanto mais o devíamos desejar. Se ele, agora ouça, se você realmente nasceu do Espírito de Deus, isso significa tudo para si. Vê? Não é algum livro de regras. Amém, irmãs? Não é? A parte visível da Igreja de Deus, a representação visível de Deus, não é o homem. São as irmãs. Amém? Elas tipificam a noiva de Cristo. O profeta, quando teve a visão, quando foi lá na visão, o profeta viu irmãs, a igreja, amém? Tipificadas numa mulher. A igreja daqui, a igreja dali, a igreja de lá, e elas iam todas, e ele na frente, amém? Amém, irmãs? Você diz, é fácil para si, não é? Você é homem, parece que não é nada consigo em termos de mensagem. Não, não é assim. Não é assim, né? Porque o homem no seu coração não pode estar corrompido também. Porque Deus olha as coisas que estão para lá da matéria. Foi isso que Deus me levou a ver esta quarta-feira. Não as pessoas em causa agora. Eu não fiquei a olhar para as pessoas. Eu estava a ver o que Deus vê em mim também. Em cada um de nós. Coisas que nós não vemos, mas que Ele vê. E Ele me levou a ver aquilo que eles não veem, mas que eu estava a ver. Está a ver? Não é fácil conviver com isto, não julguem, não é? Imagino que entendam que não é fácil estar perante esta situação, mas essa é a situação que Deus vê todos os dias ao redor do mundo. Por isso ele disse para os religiosos daquele dia, por que me chamais Senhor, Senhor, se não fazeis aquilo que eu vos digo? E quando os escribas ou os doutores da lei lhe disseram, Senhor, tu com essas coisas também nos ofendes a nós. E ele disse, ai de vós. Leiam lá, Mateus 23. Ai de vós, doutores da lei, que carregais os ombros dos homens com fardos que vós não moveis nem com um dedo. Certo? Não é um livro de regras. Você não vive de leis nenhumas e assim por diante. Você vive pela graça de Deus. O Espírito de Deus. É aí que está o verdadeiro companheirismo. Amém? Sabemos que o ser humano tem dificuldade em estar só. Ele foi feito para viver em comunidade, para viver em companhia. Amém? Temos necessidade. Deus viu isso em Adão e por isso lhe tirou uma costela e fez Eva.
Porque ele, mesmo dominando toda a criação, tendo colocado os nomes nas coisas, tendo usufruído de tudo, ele estava sozinho. Ele estava na presença de Deus, mas ele se sentia sozinho. Faltava algo dentro dele. E não era uma fêmea, porque ele tinha o espírito feminino dentro dele. Por isso Deus lhe fez uma companhia, uma adjutora, uma parceira, uma que participasse com ele das coisas. O profeta diz, Deus não lhe fez um tapete, nem um capacho, nem um bibelô, não é? Para ele vir e exibir, não é? Esta é a minha carpete. Não, Deus não fez isso. Deus lhe fez uma participante com ele das coisas. Uma parceira, entre aspas, porque em português, pelo menos, parceira tem um outro sentido que não é o que eu lhe quero dar. A esposa não é parceira, não é? A esposa é a co-participante com ele das coisas. E se ela é a noiva de Cristo, ela sabe que a última palavra é a dele, porque a igreja sabe que a última palavra é dele. Amém? Portanto, o homem tem necessidade de companheirismo, o ser humano, mas isso não pode acontecer a qualquer preço. E o profeta usava muito a natureza, não é? Ele diz, olha, vejam, os corvos têm companheirismo ao redor de um cadáver a desfazer-se. Mas as pombas só comem comida de pomba. Amém? Só ouvem comida de pomba, só comem comida de pomba, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E o desenvolvimento atual da tecnologia permite hoje estarmos em companheirismo com alguém do outro lado do mundo, sem muitas vezes sabermos, na realidade, com que tipo de pessoa, e eu pus entre parênteses espírito, porque esse é fundamentalmente o alerta de Deus nesta manhã, sem sabermos com que espírito estamos a estabelecer essa mesma relação de companheirismo. Amém? Não tem problema. Opa, a pessoa está do lado do mundo, ela nunca me vai chatear, nunca me vai incomodar, nunca me vai envergonhar, mas o espírito, não é? Nunca lhe aconteceu perder o sono só porque falou de algum assunto ou de alguém que muitas vezes nem sequer está presente consigo? Mas só o facto de lembrar ou de recordar ou de falar acerca é suficiente para lhe tirar a paz do seu sono? Mas por que essa pessoa nem está ali? A pessoa ou o acontecimento ou qualquer coisa, não é? Um acontecimento, uma memória do passado. Lembras-te quando aconteceu? Já nem dormi de noite. Porque o espírito da coisa disse presente ali. Por isso Efésios diz, não é? O livro da noiva. O profeta diz que o cartão de identidade da noiva é o livro de Efésios. Da noiva gentia. Certo? É por isso que diz a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas a nossa luta é espiritual. É contra as hostes espirituais da maldade, em lugares celestiais. Amém? Essa é a nossa luta. Se puderem dizer graças a Deus. Portanto, o desenvolvimento hoje da tecnologia permite isso. Agora veja, diz o profeta na mensagem em liderança. Agora, examine-se a si mesmo pela palavra, pela mensagem. Examine o que um verdadeiro cristão deveria ser: inflexível, carinhoso. Parece que uma coisa não joga com a outra, inflexível e carinhoso. E eu, para mostrar ao meu filho que eu o amo, eu dou-lhe tudo o que ele me pede.
Mas o amor é corretivo. É exatamente ao contrário. Se eu amo o meu filho, eu tenho que, perante o perigo, ter a coragem de lhe dizer não. Assim, não. Por aí, não. Amém, irmãs? Que são as pastoras lá de casa. Não na igreja, em casa. Amém? O profeta de Deus é bem claro acerca disso. Não mal entendam o assunto. O profeta diz, a responsabilidade da condução dos filhos é da mãe. Embora a última palavra seja a do pai. Portanto, ele acaba por ser também responsável, não é? Mas em casa, quem lida com esses assuntos, repara, quando os pais vêm ao altar, não é? Pode não ser ao 8º dia, o 8º dia era para os judeus, não é? Eles levavam o filho ao altar para o apresentar ao Senhor, levavam-no ao sacerdote, não é? Aí eles tinham que cumprir a lei ao 8º dia, não é? Mas, quando os pais trazem o seu filho ao altar e o apresentam ao Senhor, o entregam ao sacerdote para apresentar ao Senhor, não sei se já ouviram, mas o sacerdote diz assim, mas vocês sabem que ao fazer isto, vocês estão perante Deus a assumir a responsabilidade de conduzir este menino ou esta menina nos caminhos do Senhor. É como o casamento. Eles dizem, você recebe a Maria Antônia da Silva como sua esposa, até que a morte os separe na doença, na fome, na nudez, na enfermidade. E ela diz, sim. E ela, e tu recebes o Tony Jaquim? E ela diz, sim. E isso é feito no altar para tornar essa união e esse voto um sacramento. Certo? Hoje, se for dizer a alguém que o matrimónio é um ato sacramental, se calhar vão se rir na sua cara, já. Não, mas isso nunca lhes foi ensinado. Hoje já ninguém ensina que o matrimónio é um... E é terrível ver as próprias famílias dizer, não, eles acham que casar é muito... é só para gastar dinheiro, estão juntos, prontos, alugaram um apartamentozinho e tal, estão juntos, prontos. Onde é que está o sacramento? Como? Como poderemos ter coragem de ir aos pés de Deus, pedir que tenha misericórdia daquele casal? Se Deus não foi metido no assunto, Deus não tem nada a ver. Deus não tem nada a ver. Eles determinaram carnalmente juntar-se. E as pessoas até já usam o termo certo. Não, eles não estão casados, estão juntos. Estão juntos. Mas o casamento é um sacramento. É um sacramento, certo? É uma das ordenanças físicas que Deus deixou, né? É um sacramento. E por isso deve ser feito no altar e perante um sacerdote que é o representante de Deus para receber aquele voto de ambos, os obrigar a declarar para que toda a gente ouça, que eles estão, para que haja testemunhas. Se houver alguém que tenha alguma coisa contra, fale agora ou cale-se para sempre, porque vai ser produzido um voto que vai ser levado depois pelo sacerdote ao trono de Deus. Certo? E quando a criança vem ser apresentada, ela vem ser apresentada nas mesmas bases. Ela vem ser introduzida ao companheirismo com Cristo. Ela vem ser apresentada ao companheirismo. Está certo? Portanto, o cristão deveria ser inflexível, carinhoso, não deste moderno cristianismo. Moderno cristianismo. Diz o profeta, moderno cristianismo. Não é o verdadeiro cristianismo. Moderno cristianismo, porque é brando, flexível, meio morto, corrompido, híbrido. Não é o verdadeiro cristianismo. Vive qualquer tipo de caminho e pertence à igreja. Está a ver? Vive qualquer tipo de vida e pertence à igreja. Como Judas. Não é? Você não quer aquele doce companheirismo com Cristo, o Espírito Santo, que é
a conformidade do seu próprio coração com a palavra, mover-se diretamente para Cristo? É uma questão que nos é colocada nesta manhã também. Se você quer isso e desejaria que Deus visse a sua honestidade esta noite, esta manhã, exatamente neste grupo de pessoas, se você somente fizer isso, então isso vai produzir esse companheirismo com o próprio Deus, através do Espírito Santo. O Espírito Santo não é a segunda nem a terceira pessoa. O Espírito Santo é Deus. Deus é um. O Espírito Santo é hoje a manifestação de Deus em nós. Deus já esteve sozinho, já falou pelos profetas no Antigo Testamento, introduziu o Novo Testamento através de um tabernáculo de carne como o nosso em Cristo. Deus estava nele, e a partir do Pentecostes, Deus se repartiu pelos seus filhos e filhas. Mas continua a ser o mesmo Deus, vivendo, diz a mensagem dos nossos dias, por detrás de peles humanas. Creem nisso? E repare, então o profeta estabelece, não é, as bases do companheirismo. Se calhar nunca pensámos nisso. Eu nunca tinha pensado nisso, mas o profeta de Deus veio para isso. Ele diz, então agora olhem lá. 1 João 7. Estão aí as bases do companheirismo. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, teremos comunhão. E em inglês está escrito fellowship. E fellowship significa companheirismo. Então, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com o outro. Foi esta outra alteração à tradução da Bíblia que o profeta de Deus fez. Não é comunhão uns com os outros, mas é comunhão cada um de nós com Ele. Não é? Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão com Ele, um com o outro. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Amém? Por isso a Escritura diz, quem está em Cristo é uma nova criatura. E quem é que está em Cristo? Quem foi cheio do Espírito de Cristo. Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o passado, de todo o pecado. Amém? E o profeta de Deus estabelece então, com base neste versículo, as bases do companheirismo. Sempre que um homem deu conta que é um pecador, sempre tratou de encontrar o seu próprio caminho. Começou lá em Adão, foi logo fazer um avental de folhas de figueira, tentando esconder o seu pecado aos olhos de Deus. Não é? E Deus perguntou-lhe, quem é que pregou para ti para te revelar que tu estás nu? Não foi Deus, porque Deus nunca falou disso antes. Nem ia falar disso depois. Deus disse, quem é que te disse que estavas nu? Quem é que falou contigo? Com quem é que tu fizeste companheirismo no Facebook? E que falou contigo aquilo que eu ainda não falei. Quem é que te mostrou que estavas nu? Quem é que te guiou a fazer um avental? Não foi um capacete, nem umas proteções para as orelhas, para não ouvir mais. Não, eles fizeram um avental para tapar, para se taparem. Não é? Agora venham-me dizer que foi maçã, que foi por comer maçãs. Eles fizeram um avental para se cobrirem, para não mostrarem a sua nudez a Deus. Como que Deus não soubesse. Como que Deus nunca nos tivesse feito. Mas eles foram tapar a sua nudez com um avental de folhas de figueira. E sabem o que é que o profeta disse que esse avental significava? Era uma cobertura, que significa uma igreja.
Portanto, basta a gente pertencer à igreja, está tudo resolvido. Não está, não. Você não tem que pertencer à igreja para ser salvo. Você tem que pertencer a Cristo para ser salvo. Em Cristo está a nossa salvação. Amém? Porque Ele pagou o preço. Não foi mais ninguém. Não foi a figueira, não foi a pele do texugo, não foi... O texugo foi uma representação, um pré-anúncio do Cordeiro de Deus que estaria para vir e que esse sim tiraria o pecado do mundo. Amém? Veja, sempre que um homem dá conta que ele está errado, ele tenta arranjar a sua própria maneira de fazer as coisas. E então dá conta que está totalmente perdido. Porque o homem nunca se salvará por si mesmo. E foi por isso que Cristo se referiu a nós como ovelhas do seu aprisco. Porque necessitamos de uma liderança. Ou seremos ovelhas perdidas. O profeta até dá o exemplo. Você deixa uma ovelha lá no meio do cruzamento, ali, né, onde passam os autocarros, para um lado e para o outro, e ela vai ficar ali. Ou o autocarro se desvia, ou ela fica a servir de passadeira ali. Mas ela não sai dali. Ela precisa, não é, de ser guiada. Não é? E quem é que o pastor, não é, das ovelhas arranja para guiar a ovelha? Um bode. O bode é que guia as ovelhas. E o pastor guia o bode. Não? Diz que é o bode que as conduz para o matadouro. No natural. No natural. Estou a falar do natural, da ovelha. Mas Deus nos tipificou como ovelhas para mostrar que também nós precisamos como ovelhas de liderança. Não é? Agora, não queremos o bode. Porque o bode nos vai conduzir para o matadouro. Mas Cristo nos conduzirá para a ressurreição, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, esmagado pelo autocarro, ele viverá. Amém? Que maravilhoso Deus nós servimos. Na mensagem As Bases do Companheirismo, o profeta diz: o pecado veio pela civilização, pelo desenvolvimento, certo? Assim que, pelo seu intelecto, nunca regressará ao companheirismo de Deus, com Deus. Pela sua mente. Mas eu vou fazer assim, a partir de agora, deixa-me só eu deixar de fumar e eu vou à igreja. Nunca vai deixar de fumar. Deixa-me só deixar de ir ao casino, deixa-me só perder o vício do jogo. Nunca vai. Só vai perder ao ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir. É a palavra que tem que produzir essa obra. Nenhum de nós vai conseguir fazê-lo. Nenhum homem consegue. Faça ele o que fizer. Toma as pastilhas que tem que tomar. É só recaídas e recaídas e recaídas. Mas nem assim veem que o caminho não é por aí. O caminho é Cristo. Só Cristo salva, só Cristo liberta, só Cristo abençoa, só Cristo cura. Esta é uma dura declaração, diz o profeta, mas deixem-me dizer isto com toda a tolerância e sem tentar justificar a minha ignorância. Mas eu penso que o pior inimigo que Jesus Cristo alguma vez teve foi a educação. Eduquem o mundo e vão ter um montão de pagãos educados sem poderem fazer nada com eles. Porque você vai dizer-lhe que Jesus Cristo fez isto e ele vai dizer: mas onde é que está a prova disso? Ora, mostre uma prova. Qual foi, onde é que está a justificação científica? Onde é que está a fórmula matemática que mostra que isso aconteceu? Onde é que está? Onde é que está? Porque o intelecto não aceita a fé. O intelecto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne para que não façais o que quereis. A fé luta contra o intelecto. Por isso o profeta pregou a mensagem: uma batalha jamais travada, a maior batalha jamais travada é na mente do homem, entre a fé e a dúvida. E a dúvida é alimentada pela inteligência, pela ciência, pelo intelecto. Não, prova-me
que 2 mais 2 é igual a 4 e eu vou crer. Até que Deus veio e provou que 1 mais 1 é igual a 3. E eles ficaram, bem, mas isso é um caso, não é? Isso é um caso. Não é? Mas diz, cuidado, porque eu posso continuar a provar-vos o resto. Não é? Deus provou que o Paulo mais a Sara vai passar a ser igual a 3. Portanto, há situações em que 1 mais 1 é igual a 3, ou a 4, ou a 5, depende. Não é? Portanto, nem tudo tem explicação científica ou matemática. Nem tudo tem explicação matemática. Não é? Veja, Sara foi estéril. Como é que Sara foi estéril e teve um filho? Sara foi estéril e teve um filho. Isso aconteceu. Aconteceu. Eles pensaram, no intelecto fizeram igual. Nós vamos conseguir também. Onde é que está uma mulher estéril? Inseminação artificial. Está resolvido. Afinal, nós também conseguimos. Somos deuses. Não é? E o profeta chama a atenção, porque a árvore da ciência, do bem e do mal, também estava no meio do jardim do Éden. Mas essa não era a árvore da vida. Foi identificada depois como a árvore da morte. Certo? Porque diz o profeta, vejam por exemplo, os automóveis, é um grande desenvolvimento científico. Não é? É uma ajuda. Eu preciso muito do meu, não é? A gente vai daqui ali no estante, carrega coisas e tal. Antigamente trazia-as de burro ou às costas, não é? Os fardos ali, o molho movido, não é? Se ele se movesse demais, caía abaixo, tínhamos que pegar nele outra vez. Agora a gente faz tudo. Já nem sequer é de carroça ou de carro de bois. Não, a gente vai, ou o trator. E o profeta diz, o automóvel já matou mais pessoas no mundo do que as guerras todas que existiram ao redor do mundo. No entanto, você fala aí, então o automóvel é um assassino. Não diga isso. As guerras, meu Deus, as guerras. Toda a gente tem medo das guerras. Né? Mas a estatística diz que o automóvel, né? O profeta diz isso, eu não fui ver a estatística, se ele diz, já matou mais pessoas ao redor do mundo do que as guerras que já aconteceram. E esse é um desenvolvimento científico que nós podemos aproveitar, que eu aproveito, claro, mas é só para termos uma noção do que a nossa mente pode fazer para tentar calar a fé. Não é? Ora bem, amanhã é domingo e tal, vamos à igreja, vem a palavra, o Espírito Santo vamos aprender qualquer coisa, vamos colocar esta questão a Deus e tal, e o intelecto vem sim, mas culto às 10 da manhã, com o tempo que está, a chuva que cai, o vento que faz, e ainda vais assim, e vais para lá assado, e dói-te aqui, é onde dói mais, é o domingo de manhã. É onde dói mais. Não é? Todas as semanas nos levantamos às 7h30 da manhã. Ora bem, vamos lá, todos os dias da semana, vamos lá. Ora, 7 horas. Hoje nem precisei que o despertador tocasse. Eu acordei e tal, fui lá, desliguei, não preciso de ir para nada. Domingo de manhã, toca uma vez, desliga. Toca outra vez, desliga. Toca outra vez, só quando deita o candeeiro para o chão e o telemóvel, o meu telemóvel, partiu o telemóvel. Acordou porque podia ter partido o telemóvel que custa não sei quanto. Olha, mas é preciso ir para a igreja e tal. Sim, está bem, vamos já, calma. Tá bom, olhemos Jó. Ele não se importava quem ia ou vinha ou o que alguém dizia. Ele sabia que ele estava certo com Deus. Quando a luta veio, ele sabia em quem estava firmado. Ele estava no companheirismo correto. Ele estava firme no sangue do holocausto. Nunca buscava companheirismo de popularidade. E quando chegou a dura hora da tentação e a própria esposa se virou contra ele e disse, olha, ainda permaneces na tua fé, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Deixa-me em paz. Ele disse, mulher, falas? E o profeta aqui, repara, até nas pequenas coisas, não é? O profeta diz, agora, Jó não lhe chamou tola, nem louca, não é?
Porque aquela esposa, apesar de ser como era parte de Jó. Ele era o redentor dela. Ele apenas disse, falas como fala qualquer louca aí fora, qualquer tola. Não disse que ela era. Por que é que o profeta teve o cuidado de chamar essa atenção? Ele não disse que ela era, ele disse, tu falas como qualquer delas, certo? Quando chegou a hora, Eliú o acusou de ser um pecador escondido. Jó sabia, Jó queria saber onde haveria um justo, um Deus santo, um dia o verdadeiro sacrifício do sangue, certo? E então entrou no Espírito. A carne já de nada aproveitava, não é? Mas então ele entrou no Espírito, ele teve companheirismo na revelação, porque permaneceu no holocausto, até que o verdadeiro sacrifício chegasse. Independentemente de todos os comentários que fizeram a respeito dele, todas as análises que fizeram a respeito dele, ele permaneceu naquilo que ele tinha recebido de Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Quando o impacto produz, o profeta diz que aquele impacto foi o que a fé dele produziu. A fé de Jó produziu aquele impacto do Espírito Santo. Deus teve que ser fiel à sua própria palavra. Porque ele estava alicerçado naquele sacrifício que ele fazia, de reconhecimento a Deus, os filhos se juntavam, iam para a noite, e ele ia para o monte, dizer ao Senhor, quem sabe, eles vão fazer asneiras, quem sabe, eles vão se esquecer do que lhes tem sido ensinado, ó Senhor, tem misericórdia, guarda-os. E o profeta de Deus diz que esses filhos foram efetivamente guardados e devolvidos a Jó no final, na base dessa oração. E isso deve ser um ensinamento para nós que temos filhos, que temos esposa, que temos marido, certo? Na base dessa fidelidade, dessa fé no poder de Deus, Deus entrou em cena e Deus virou o cativeiro de Jó. Amém? Amém, Jesus? O único lugar onde Deus prometeu encontrar-se ou ter companheirismo com o homem, que foi debaixo do sangue. Amém? Debaixo do sangue é o único lugar onde Deus tem companheirismo com o homem. Amém? Então nós vamos encerrar, eu queria só encerrar convosco nesta manhã, lendo um parágrafo da mensagem O Rapto. E o profeta diz assim, agora... Assim estava você, se você tem vida eterna, você estava em Deus, em companheirismo, antes de haver sequer um mundo. Amém? Você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus. E convém realçar isto, porque isto é importante para o nosso companheirismo. Amém? Ele sabia a era, não é a hora, a era exata em que você viria. Amém? Ele predestinou-o para essa era. Para assumir esse lugar. E ninguém mais pode tomá-lo. Não me importa quantas imitações e coisas você tem de estar ali, porque Deus, Ele, com letra maiúscula, sabia que você estaria ali. É por isso que em toda a decisão, nós devemos sujeitá-la em oração a Deus, para saber se Deus nos vai ajudar nessa decisão, porque precisamos que Deus nos ajude em todas as decisões. E a forma é subordiná-las à vontade de Deus. E isso é através da oração, porque Ele sabia todas as coisas. Não é?
E isto, o serviço ia continuar por aqui abaixo, porque agora íamos entrar no livre-arbítrio e tal, e que pelo nosso livre-arbítrio Deus pode querer uma coisa e nós fazermos outra. Certo? Mas veja, Ele sabia a hora exata, a era exata em que você viria. Ele predestinou para essa era, para assumir esse lugar e mais ninguém pode tomá-lo. Não me importa quantas imitações e coisas, você tem de estar ali para estar na vontade de Deus. Certo? É disso que estamos a falar. Você tem que estar ali, porque Ele sabia que você estaria ali. Agora você é manifestado, está aí com uma função para desempenhar, vindo da parte de Deus. Ó igreja! Vindo da parte de Deus para desempenhar essa função. Paulo disse, ai de mim, se não pregar este Evangelho. Mas se vier um anjo do céu pregar-vos outro Evangelho que não este, rejeitai-o, não tendes companheirismo com ele, seja anátema. Amém? Você agora é manifestado, agora você pode ter companheirismo com Ele, que é o que Ele quer. Está a ver? Nós estamos aqui nesta manhã, à volta destas coisas, porque essa é a vontade de Deus, é isso que Ele quer. Ele determinou que hoje as coisas fossem feitas assim. Falássemos sobre isto, meditássemos sobre estas coisas. E isto produzisse alguma coisa, fizéssemos algo com isto. Amém? Mas se a sua vida não sempre foi, se a sua vida não foi sempre como um atributo em Deus, você é apenas uma imitação de cristianismo. Vê? Haverão milhões e bilhões deles que serão apenas imitações de cristianismo. Realmente, o tema é, como o profeta diz, duro, porque são coisas que nós não pensamos assim nelas com, se puderem vir os músicos, com, eu não digo como devíamos, mas com a devida atenção, com o devido cuidado, não é? E temos que ter cuidado para que as coisas do mundo não nos tornem assim relaxados, negligentes. Temos que estar atentos. Temos que estar atentos. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Não são as pessoas que estão em causa. Quando o profeta pregava contra as denominações, ele sempre dizia, agora, não as pessoas, eu as amo, são meus irmãos, não as pessoas, mas o sistema que as prende para elas não alcançarem Cristo. Mas lembre-se, Cristo predestinou o irmão e irmã para estar aqui e para ser testemunha, imitadora dele. Não é? Então é para isso que os evangelhos estão escritos, e eles, embora eles falem, repitam, alguns deles, os mesmos acontecimentos, se formos atentos ver, há sempre alguma coisa que está escrita de outra maneira, porque foi vista com outros olhos, recebida com outra revelação, para que o Evangelho pudesse abranger esta pessoa, este caráter, esta opinião, esta natureza, não é? Ou é outra coisa pela qual nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes insistimos no erro, mas dizemos que a culpa não é nossa, o pai já era assim, ou a mãe já era assim, ou vem do meu avô, mas o Espírito Santo não é ancestral. O Espírito Santo não é um espírito familiar. O Espírito Santo é a identificação de Deus em nós. Esse é o Espírito Santo. Não é? Então é para aí que nós temos que estar focados.
focados, não é? Jesus disse um dia lá aos religiosos: examinais as Escrituras, cuidais ter nelas a vida eterna, são elas que testificam de mim. E o que é que eles faziam com elas? Diziam que ele era Belzebu e não descansaram enquanto não arranjaram uma oportunidade para o matar, para cravar a palavra no madeiro. E no nosso dia, na nossa era, veio um profeta maior de Deus, um profeta, não um reformador, um profeta dizer: eu acuso esta geração de crucificar novamente Jesus Cristo. Como ele não andou aqui agora? Né? Ele estava a dizer, crucificaram a palavra, rejeitaram-na agora. E ao fazê-lo, eles crucificaram de novo o autor da palavra. Eu acuso esta geração. Oh irmão, que essa acusação não penda sobre nenhum de nós, é a minha oração. Vamos inclinar as nossas cabeças. Bondoso Deus e Pai, estamos gratos, Senhor, por nos teres ajudado e abençoado nesta manhã. Ó Senhor, especialmente eu te agradeço e estou reconhecido, Senhor, por toda a ajuda, por todo o apoio, Senhor, que tu me deste. Tu sabes, Senhor, como eu tinha o meu coração, tu sabes, Senhor, como eu estava não preocupado, Senhor, mas inseguro na apresentação deste assunto, Senhor, porque é um assunto melindroso, é um assunto que mexe com a sensibilidade das pessoas, é um assunto que pode ir muito fundo nas próprias relações familiares. Ó Senhor, eu peço misericórdia para cada um de nós. Eu peço, Senhor, que tu tomes agora, Senhor, as rédeas, o controle sobre este tema e a forma como ele entrou nos nossos corações, em cada coração, Senhor, e tu tires todo o radicalismo, mas também toda a negligência, Senhor. Ó Senhor, nenhuma escritura divinamente inspirada é de particular interpretação. Assim está escrito. E por isso a minha oração nesta manhã, Senhor, é que nenhuma pregação seja de particular interpretação. Nem da minha parte, nem da parte daqueles que me ouvem, Senhor. Não seja de particular interpretação. E isso só é possível, Senhor, se o Teu Espírito Santo agora tenha colocado tudo na Tua ordem, Pai. Na Tua ordem. Seja toda a palavra do homem mentira, mas que a Tua seja sempre a verdade. Ó Senhor, ajuda a cada um dos meus irmãos e irmãs. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me, Senhor, também a conviver com esta pregação, Senhor. Ajuda-me, Senhor, a conviver a cada dia com estas questões que são importantes, que falam de salvação, falam de vida eterna, falam de companheirismo com o próprio Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, vivificam, trazem à vida a Tua palavra, Senhor, para que ela não seja apenas uma tradição, um dogma, uma doutrina, um fanatismo, uma opinião pessoal, mas que o Teu Espírito Santo coloque-o, assim diz o Senhor, em cada um dos nossos corações. E ajuda-nos neste combate, Pai. Ajuda-nos a viver de uma forma correta, de uma forma limpa, de uma forma sincera, de uma forma honesta, Senhor. Num companheirismo honesto, sincero contigo. Ó Senhor Deus, tem misericórdia. E nesta hora, Pai, ó Senhor, afaga cada coração. Ajuda-nos, Senhor. Certamente estaremos a pensar, mas como é que eu farei agora, a partir de agora, como é que eu poderei conviver com estas coisas? Qual a melhor posição a tomar? Senhor, o que é que eu hei de fazer? Eu mesmo, Senhor, peço que me ajudes, Pai, nas decisões a tomar, que abençoes, Senhor, o meu lar, cada lar aqui representado, Senhor. Ó Deus, a palavra é uma espada, Senhor, ela fere, ela vai profundamente, Senhor. Não podemos ficar indiferentes a isto. Ó Senhor, ajuda-nos neste combate. Ajuda-nos a ser sinceros. Ajuda-nos a ser fiéis. Ajuda-nos a estar aos Teus pés. Ajuda-nos a buscar da água, da fonte que jorra das veias de Emanuel. Porque Tu disseste, quem beber da água que eu tenho para lhe dar, nunca mais terá sede. E quem crê em mim, nem precisará de ir buscar água, porque essa água fluirá do seu interior. Essa é a revelação da Tua palavra. Essa é a revelação do Teu Espírito. Ó Senhor, compadece-te de nós. Ó Senhor,
ajuda-nos nesta semana que agora começa. Ó Senhor, abençoa-nos na próxima reunião. Senhor, ela será importante. Ela trará, Senhor, pessoas que se apresentam para defender a causa do Evangelho, para dar o seu nome, testificando, Senhor, daquilo que eles creem, daquilo que eles são. Ó Senhor, abençoa esses nomes, abençoa, Senhor, não só aqueles que vão ter o seu nome colocado, mas aqueles que irão apoiar esses nomes e dizer sim, eu aceito, eu concordo, eu vejo nessa pessoa condições para ocupar esses lugares. Ó Senhor, abençoa e que essa lista seja apresentada e estabelecida como a tua escolha, Pai, porque esse é o nosso cuidado. Essa é a nossa preocupação, é fazer a tua vontade, é caminhar na tua luz, porque como está escrito, se andarmos na luz, como tu na luz estás, nós temos comunhão, nós temos companheirismo, não apenas uns com os outros, mas essencialmente contigo. Senhor, dá-nos esse companheirismo, dá-nos essa harmonia, dá-nos essa união. Ó Senhor, transporta essa bênção para os nossos lares, para o seio da nossa família, para a nossa mesa, para o leito do matrimónio, Senhor, que haja honra, que haja paz, que haja harmonia, que haja amor. Ó Senhor, abençoa, Tu és o Deus de amor. Ó Senhor, abençoa a harmonia entre os pais e os filhos, Senhor, entre os filhos e os pais. Ó Senhor, põe as Tuas mãos. Ó Senhor, Satanás tem usado a família, Satanás tem usado os lares para pôr em causa o Teu nome, para pôr em causa a fé, para pôr em causa o amor de Deus estabelecido nos corações, para levar a duvidar do que adianta, para tirar credibilidade à pregação. Ó Senhor, tem misericórdia. Ó Senhor, abençoa cada lar, cada família, abençoa cada mesa, Senhor. Provê, Senhor, nós cantamos para Teu louvor no princípio, daquela viúva que não tinha nada, mas que de repente, Senhor, Tu proveste para ela tudo aquilo que lhe era necessário. Ó Senhor, quem sabe nesta manhã temos pessoas enfermas, doridas, que estão carecidas como a viúva, que a Tua bênção se derrame e cura as suas enfermidades e tira as suas dores e ajude, Senhor, em todo o combate. Ó Senhor, provê satisfação de toda a necessidade. Senhor, dá vigor ao cansado. Senhor, levanta o caído. Senhor, tem misericórdia. Cura o enfermo, liberta o oprimido. Senhor, quebra todos os grilhões de Satanás. Ó Senhor, e se há algum perdido, salva nesta manhã, Senhor. Salva nesta hora. Tu és o Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Ó Senhor, Tu és o Salvador. Tem misericórdia. Se pudéssemos tocar agora um pouquinho, o Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Enquanto permanecemos em oração, abra o seu coração e dedica a Deus a sua petição nesta manhã e diga: Senhor, a minha questão é esta, e Senhor, só Tu podes resolver. Ó Senhor, e se for da Tua vontade, eu entrego a Ti as minhas dores, os meus pensamentos, as minhas necessidades, as minhas doenças. Eu entrego a Ti, Senhor, a decisão sobre este ou aquele propósito ou plano que eu tenho no coração realizar, mas eu não sei se é certo, eu não sei se é a Tua vontade, eu não sei se esta é a melhor forma, eu não sei se este é o melhor caminho, eu não sei nada, Senhor. Mas eu sirvo a um Deus que sabe todas as coisas. E Tu és esse Deus, Senhor. Tu és o Deus que sabe todas as coisas. Tu és o amoroso Cristo. Ó Senhor, derrama agora, Senhor. Como diz a Tua palavra, abra as janelas do céu. Abra as janelas do céu agora, Pai. E derrama sobre nós uma bênção tal, Senhor, que dela nos advém a maior abastança, Senhor. Abençoa estas pessoas, essas pessoas que na próxima semana irão trabalhar aqui na Tua casa, Senhor. Na edificação do Teu tabernáculo, Senhor. Ó Deus, ajuda essas pessoas. Ó Senhor, converte esses corações. Ó Senhor, tem misericórdia. O bondoso Deus está aqui, o amoroso Cristo, porque Ele disse: 2 ou 3 reunidos em companheirismo comigo, num mesmo Espírito, então é o suficiente, é o alerta. Eu estarei lá, eu estarei no meio deles,
Ó Senhor, nos entregamos em Tuas mãos. Ó Senhor, o profeta disse que nós fomos predestinados para estar aqui. Nós fomos predestinados para viver nesta era. E ele acrescentou que nós éramos os mais privilegiados porque fomos predestinados para a era do rapto. Ó Senhor, transforma a nossa fé. Nós queremos ir nesse arrebatamento, Senhor. Nós queremos estar lá, Pai. Nós não queremos deixar nenhum para trás. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor. Nós confiamos as nossas vidas, Senhor, nas Tuas mãos. Ó Senhor, tira todo o erro. Ó Senhor, tira todo o engano. Ó Senhor, tira todo o mau juízo. Ó Senhor, tira-nos da negligência, Senhor. Mas ajuda-nos a caminhar na base daquilo que Tu tens revelado nos nossos corações como prova do Teu amor, como prova do Teu gozo em ter companheirismo no meio do Teu povo. Ó Senhor, Eva foi tirada do interior de Adão. Por isso era parte dele sempre. Ó Senhor, nós recebemos um profeta que nos veio e disse que nós saímos do Teu lado. Quando o Teu lado se abriu lá no Calvário, jorrou uma noiva. Jorrou uma noiva gentia para Ele. Então nós somos parte de Ti, Pai. Ó Senhor, então o nosso companheirismo é contigo. O nosso companheirismo é contigo. Se é connosco, Pai. Se é com cada lar, Senhor. Este assunto de companheirismo é por demais importante para os lares, Senhor. Para as famílias. Ó Senhor, tem misericórdia de cada um. Voltaremos a casa, Senhor. Estaremos lá, amados, à nossa espera. Ou se não estiverem em nossa casa, eles continuarão a ser os nossos amados, os nossos familiares. Ó Senhor, e eles não Te conhecem, Senhor. Eles nunca tiveram experiência real contigo, Senhor. Ó Senhor, como disse Sansão, somente uma vez mais, Senhor, como fizeste connosco, Senhor, faz com eles. Faz com eles, Senhor. Quebra esses corações de pedra e coloca um coração de sangue, de carne, Senhor. Oh, Senhor Deus, se é connosco, Pai, por amor do Teu nome. Oh, Senhor, ajuda-nos em cada dia desta semana. Oh, Senhor, derrama da Tua bênção, prospera as nossas vidas, ajuda as nossas finanças, abastece a nossa mesa, Senhor, daquilo que nós necessitarmos, Pai, para a jornada. E santifica, Senhor, tudo aquilo que for lá colocado. E antecipadamente Te agradecemos por cada porção. Porque Tu és Jeová Jiré. E Tu és Jeová Jiré porque Tu és o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Toma em Tuas mãos as nossas vidas. E usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. E recebe toda a honra e glória. Pois nós pedimos estas coisas e por tudo Te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo.